Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com total segurança, vender mais e se tornar referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$20 mil em 30 dias. Se a sua paciente já te disse que não teve resultados com o seu tratamento, então fique e assista esse podcast até o final. Nesse episódio, eu vou te mostrar exatamente o porquê da sua paciente não ver resultados nos seus tratamentos, embora você os veja claramente. Mas calma, isso não quer dizer que a sua paciente esteja endoidando, né? Ficou maluca, como assim ela não vê os resultados? E nem mesmo que você esteja mentindo quando você diz que vê claramente os resultados promovidos ali pelo seu tratamento. Essa equação que vamos solucionar hoje neste episódio trata-se de 3 pontos cruciais que eu vou te explicar cada um deles nos mínimos detalhes. Mas antes, eu quero te contar uma história. Há algum tempo, eu venho me aprofundando cada vez mais nesse tema. E eu noto, gente, que esses 3 pontos são extremamente importantes e faz com que você tenha sucesso ou fracasso muito facilmente nos seus procedimentos. O que acontece de fato é que nos dias de hoje, né, nós vivemos sempre correndo, atribulados, com os olhos na tela do celular o tempo todo, né, e praticamente robotizados quando nós falamos com humanos. Sim ou não? Você também tem essa sensação, né? A gente nota que o paciente chega na nossa clínica com os olhos no celular, entra no nosso consultório, senta na frente da mesa e é como se ele tivesse entrado e saído e parece que ele não esteve aí. E isso muitas vezes acontece com a gente, né? Muitas vezes nós estamos andando no shopping, por exemplo, procurando alguma coisa e com a vista, os olhos, a nossa atenção sempre no nosso celular, na tela do celular, né? Ou falando ao telefone, ou digitando alguma coisa, ou passando instruções para alguém. A gente entra, sai de uma loja, vê as coisas, mas a gente não consegue digerir isso. É como se a gente tivesse passado por todo aquele ambiente, né? No modo zumbi que eu falo. E isso tem acontecido muito, não só com adolescentes, não só com crianças, mas com a gente também. Várias vezes eu me pego, né, nesse modo zumbi, como eu chamo. Eu entro nos lugares e às vezes a pessoa fala assim, você viu aquilo? Eu falo, não, eu não reparei em alguma coisa. Por quê? Porque eu não estava presente ali. Isso acontece com você também? Coloca aqui nos comentários, eu quero entender se isso também acontece contigo, tá? Mas, como eu sempre digo, no nosso caso é diferente, porque aqui nós estamos cuidando, gente, de pessoas e não de coisas, né? E por mais que nós estejamos sempre ligados, né, no 6G, né? Eu já digo assim, já estamos no 6G, ainda assim o nosso trabalho se baseia, né? Ou seja, tem como base o quê? O ser humano, a anatomia, a fisiologia, ao metabolismo do nosso paciente. Então, isso é muito importante e hoje eu vou te ensinar como que você vai fazer para você lidar com isso e você conseguir ter uma conexão adequada com o seu paciente, tá? Por que isso é muito importante? Por que é muito importante você conseguir fazer essa conexão com esse seu paciente dessa forma que eu vou te ensinar? E exatamente por esse motivo, né, que você vai precisar trabalhar nesses 3 pontos cruciais, que são o quê? Ponto 1,
você vai ter que entender qual é o desejo do seu paciente. Ponto 2, a promessa que você está vendendo para ele. E ponto 3, a transformação. Então, quando você dominar esses 3 pontos cruciais, quando você entender isso, e que é o que eu vou te explicar passo a passo aqui nesse podcast de hoje, como que você vai fazer isso na prática, quando você estiver de frente com o seu paciente, isso vai fazer com que você aumente o entendimento do seu paciente, você vai evitar insatisfação do seu paciente e você vai aumentar bruscamente a sua autoridade diante do seu paciente, né? E quando eu falo de autoridade, né, não é aquela autoridade de dar ordem ao seu paciente, não é isso. É autoridade no sentido de segurança, no sentido de confiança, né? Nós sempre temos aqueles profissionais que nós confiamos, né? Pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser o nosso cabeleireiro, que quando aquele profissional fala com você algo, você leva em conta, né? Você segue todas aquelas diretrizes que esse profissional passa para você, justamente por quê? Porque você confia, porque ele tem essa autoridade que te dá segurança. E hoje você vai aprender tudo isso aqui, tá bom? Mas você pode estar pensando, né? Mas, doutora Adriana, eu já explico tudo direitinho para essa paciente, mas, infelizmente, as pacientes, né, querem milagres. Ou pior do que isso, pode ser que você, né, esteja fazendo aquilo que o seu paciente quer. Ou seja, aquilo que a sua paciente chega na sua clínica, no seu consultório, demandando. Igual quando ela vai ao shopping e vai a um fast food, né? E ela vai pedir lá no balcão pelo combo. Ah, eu quero o combo número 1, número 2, número 3. Talvez você seja esse tipo de profissional. E saiba que você está cometendo um grande erro, né? Ou então, pode ser que você seja ainda aquela profissional que não se comunica de forma eficiente com a sua paciente. Ela diz algo, você entende diferente e você vai entregar um terceiro resultado. Ou seja, você não alinha a sua comunicação com a sua paciente, né? Ou pior do que isso, ser aquela profissional que sequer entende qual é o desejo do paciente, da paciente. Então, hoje aqui você vai aprender como que você vai alinhar tudo isso para que você entregue algo de fato que tenha uma transformação e que você atinja aí as expectativas da sua paciente. Como que vai ser isso? Primeiro, você vai aprender a escutar o desejo da sua paciente. Segundo ponto crucial, que você vai aprender a fazer anamnese e diagnóstico. Anamnese e diagnóstico. Eu vejo que muitas profissionais ainda têm muita dificuldade nisso. E terceiro ponto, alinhar as expectativas com a sua paciente, com o seu paciente. Então, são esses 3 pontos cruciais que eu vou desmembrar aqui nesse episódio de hoje e você vai sair daqui sabendo fazer tudo isso. Tá preparada? Tá preparado? Então corre lá, pega seu caderno já de anotações, pega a sua caneta, porque a partir de agora a gente vai ter muito conteúdo, tá bom? Vamos lá, maravilha! Vamos iniciar aqui. Primeira coisa, vamos lá entender o quê? Escutar qual é o desejo da minha paciente. E aí nós vamos entrar naquela história, né, que eu acabei de contar, o modo zumbi. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso desconectar o modo zumbi da minha paciente. Por quê? Se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? A sua paciente vai entrar na sua clínica com a tela do celular, como eu tenho várias pacientes que acontecem isso, tá, gente? Vai falar na recepção, vai entrar para o seu consultório, né? E da mesma forma que ela entrou, ela vai sentar, você vai conversar com ela, ela vai continuar falando com você e teclando
no celular sem parar, dando mais atenção para o celular, ela não vai processar o que você está falando. Ela fala o que ela quer, você responde, ela não processou e aí você não conseguiu alinhar a comunicação. Então, primeira coisa que você vai fazer a partir de amanhã. A partir de amanhã, você está assistindo hoje, você está escutando hoje esse podcast, você vai, a partir de amanhã, você já vai introduzir isso no seu dia a dia, na sua rotina. A sua paciente, você vai até a recepção buscá-la, né? E aí depende de como você trabalha, o seu consultório, na sua sala, enfim, você se encontrou ali com a sua paciente. Você vai cumprimentá-la, né, da forma que você sempre cumprimenta, um beijo, um abraço, um aperto de mão, e aí você vai chamá-la pelo nome, né? Então vamos imaginar que a nossa paciente vai se chamar Joana, tá? Então você vai chegar lá e vai dizer: "Oi, Joana, bom dia, seja muito bem-vinda". E ela já vai olhar para você: "Oi, doutora, tudo bem? Tô só terminando aqui de responder, vamos indo". E aí você vai parar e falar assim: "Não, Joana, pode ficar à vontade, pode terminar a sua mensagem". E você vai ficar parada na frente dela, aguardando. Olha, ela já vai entender o quê? Que você está sinalizando para ela que você quer uma atenção, né? Naquele momento. Ok, ela já vai terminar, vai guardar o celular. E se ela não guardar o celular naquele momento, você já vai caminhando com ela para a sua sala, coloque ela sentada e diz para ela: "Pode colocar sua bolsa aqui, o seu celular". E se ela ficar com o celular na mão, você vira para ela e fala assim: "Joana, então, vamos lá. Você quer mais um tempinho para você poder responder algumas coisas no seu celular, para que você consiga zerar aí as suas mensagens para que a gente possa conversar com calma?" E aí você já deu o segundo toque. E aí, nesse momento, ela já vai entender. Então, você diz para ela, fala: "Então, Joana, esse momento aqui é um momento seu, né? Você tirou esse momento para estar aqui. Então, eu quero que você desfrute esse momento, eu quero que você relaxe nesse momento, né? Aqui esse espaço é um espaço preparado para você. E agora eu vou te dar mais uma dica. Se for realmente aquela paciente, né, workaholic, aquela paciente que não larga o celular por nada, você não vai colocar ela sentada na sua mesa de consultório, tá? Você leva ela diretamente para a maca ou para o seu cadeirão, né? Aí a forma que você trabalha. Por quê? Porque aí ela vai realmente ser obrigada, entre aspas, né? Você vai induzir com que ela relaxe mais, tá? Então, se for aquela paciente que você já conhece, que é uma paciente ligada no 330, né? Como eu falo, não é nem 220, é 330, você então já percebe isso e vai com ela direto para a maca. E aí você já pega a bolsa dela, eu vou colocar a sua bolsa aqui do lado, me dê o seu celular, porque agora esse momento é só seu. Coloca o seu celular no silencioso e ela vai colocar, pode ter certeza disso. Coloca lá e aí você vai fazer o que nós chamamos, né, de momento zero com ela. O que é momento zero? Você vai olhar nos olhos dela. Você vai olhar nos olhos dessa sua paciente com atenção total para ela. Então, se for preciso, você fala com ela: "Respira, Joana, vamos respirar para você desacelerar, porque esse momento é um momento seu. Eu quero que você aproveite ao máximo esse momento". E aí você respira com ela 1, 2 vezes, ok. Aí você vai fazer uma conexão no olhar dela. E aí você vai perguntar para ela: "Então, Joana, hoje, o que você quer tratar? O que você quer melhorar?" E você aí vai estar com o quê? Com a ficha de anamnese dela na mão. E você vai começar a conversar com ela. E isso, então, só recapitulando, isso pode acontecer na sua mesa, aqui como eu estou numa mesa, ela na sua frente, ou se você trabalha diretamente na maca, ou se você achar que é uma paciente que está muito acelerada, leve-a diretamente para a sua maca, tá? E aí você senta lá no seu mocho com a sua prancheta e você começa a conversar com ela, né? "Então, Joana, me diga, como é que você está? Você está bem? Como é que está a sua rotina, né?" E aí ela vai começar a falar: "O que você quer melhorar hoje? Você veio aqui em busca de quê?" E aí ela vai te relatar.
Qual é o desejo dela? Ai, doutora, eu quero vir aqui porque eu vim aqui porque eu tô achando que eu tô já com bulldog, eu tô achando que a minha face tá derretendo, ou então eu vim aqui porque minha boca é muito fina, ou então eu vim aqui porque eu tô me sentindo, eu tô com muita celulite, ou eu quero melhorar o meu glúteo, né? Ou então, olha, eu quero melhorar que essa pochetezinha que tá me incomodando, eu não consigo colocar um biquíni, eu não consigo colocar um vestido. E aí você começa a conversar com essa paciente, tá? E aí você vai fazer toda a anamnese dela ali. Quando você escuta o desejo dessa paciente, o que você precisa ter em mente, né? Primeiro eu vou colocar aqui, né, alguns perigos que você precisa detectar nesse momento que você vai escutar qual é o desejo da sua paciente, tá? Então vamos lá. Perigo número 1. Autodesejo. Tem muita paciente que tem uma expectativa muito alta para um procedimento estético. E aí, por exemplo, né, nós vamos ver. Vou dar só um exemplo aqui para você entender o que eu estou dizendo sobre isso, né? A paciente fala, eu vim para fazer uma harmonização de glúteos, ou eu vim para fazer volumização de glúteos, né? E aí ela acha que ela já vai sair com um bumbum imenso da Kardashian, por exemplo, né? E aí você precisa fazer o quê, gente? Você precisa baixar essa expectativa da paciente, porque é óbvio que uma sessão essa paciente não vai sair com um bumbum enorme, né? Ela não vai sair com um bumbum na nuca. Então esse daí é o perigo número 1, que é o quê? Você precisa detectar se essa paciente tem o quê? Um alto desejo, tá? Perigo número 2, pouco recurso financeiro. Se essa paciente está ali querendo, né, um alto resultado com uma alta expectativa e ela tem o quê? Pouco recurso financeiro, ou seja, ela não tem disponibilidade para pagar um bom tratamento ou várias sessões de um tratamento, ou que você utilize aí, né, tanto produtos mais caros nessa paciente. Então, esse daí é o perigo número 2. Perigo número 3 é qual? Pouca disponibilidade de tempo. É uma paciente que tem até um recurso financeiro adequado, mas ela tem o quê? Pouco tempo disponível. É aquela paciente que não vai conseguir ficar com você ali nem 30 minutos por semana. E aí, como que você vai tratar essa paciente? Então, fique de olho, porque isso daí também é um sinal de perigo, tá? Quarto, agora vamos para o quarto, né? Primeiro, alto desejo. Segundo, pouco recurso financeiro. Terceiro, pouca disponibilidade de tempo. E quarto ponto crucial, que pode ser um grande perigo, ansiedade, né? Ansiedade, imediatismo, ou seja, aquela paciente que não entende que quando nós falamos de estética, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de fisiologia. Então, nós precisamos respeitar o quê? A resposta do nosso corpo, né? Não é algo que nós vamos fazer e que ela vai ter um resultado imediato. E aí, gente, quando eu falo, né, sobre isso, sobre o imediatismo que muita gente quer na estética, eu estou falando em todos os âmbitos da estética. Não é só, né, com a pressurizada, não. É com tecnologia, é com cirurgia plástica. Às vezes as pessoas falam assim, não, então vai demorar muito, eu prefiro, então, doutora, fazer uma cirurgia plástica. Ok, mas ela não entende que quando ela fizer uma cirurgia plástica, ela também terá o tempo do pré-operatório, ela terá todos os riscos, né, de um centro cirúrgico, ela terá um custo alto, mas ela vai ter o quê? O pós-operatório. E que o pós-operatório de uma cirurgia plástica, seja ela qual for, é de 6 meses a 1 ano. E por quê? Porque
talvez, né, até ela esteja bem ali com 3 meses, mas eu tenho toda uma cicatrização interna, e eu tenho edema, e eu tenho ali, né, a colocação, por exemplo, se for uma prótese de glúteos, por exemplo, né, a gente tem a acomodação disso. Então, para que ela tenha um resultado definitivo, para que ela consiga visualizar esteticamente como que ela vai estar, é 1 ano após a cirurgia. E aí, se você for comparar, né, com essa questão de tempo, pode ser que na estética, com os procedimentos injetáveis, ela tenha um resultado mais rápido. Então, muito cuidado quando você detectar ansiedade e imediatismo no seu paciente, tá? Para tudo isso, você precisa ficar atenta e nesse momento, né, que você está fazendo essa consulta com ela, essa anamnese, você vai fazer o quê? Você vai pontuar isso ali. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos fazer alinhamento de expectativas. E aí você vai trabalhar em todos esses gatilhos com a sua paciente, tudo bem? Então, esse daí, gente, foi o ponto número 1, né? Escutar o desejo do seu paciente e o quê? Detectar todos esses pontos, né? Uma vez que você entendeu qual é o desejo da sua paciente, você agora, então, passa para o segundo ponto, que é o quê? O diagnóstico. Tá? Então, ali você vai começar a fazer o diagnóstico desta paciente. E nesse momento, primeira coisa que você precisa saber é o quê? Fatores que vão comprometer o resultado daquele procedimento. Como assim, doutora Adriana? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender quem é essa sua paciente, né? E nessa consulta que você está fazendo, ali que você vai entender quem é a Joana. Qual é a rotina dela? Qual é a dieta da Joana? Se ela é sedentária ou não? Se ela tem alguma doença crônica ou autoimune? Se ela toma alguma medicação? Se ela faz suplementação? Qual é o estado emocional e psicológico da Joana neste momento, né? Se ela está passando por algum transtorno hormonal? Tudo isso vai fazer parte do quê? Dos fatores que podem comprometer os seus resultados, né? E por que isso? Porque vamos imaginar, né? Vou só dar um exemplo aqui, que você vai tratar aí gordura localizada da Joana. Se a Joana tiver, por exemplo, né, extremamente estressada, vamos imaginar que a Joana seja uma profissional de contabilidade, por exemplo, né, de uma instituição financeira, de um banco, por exemplo. Então, é aquela profissional que tem ali uma responsabilidade muito grande, que trabalha com números, que é algo estressante, né, que lidera pessoas, por exemplo. Então, ela tem uma carga muito pesada. Vamos imaginar que ela esteja ali num momento bastante estressante do trabalho dela, tendo que bater algumas metas, entregar algumas planilhas, né, alguns relatórios ali. E ao longo dos últimos 2 meses ela está nesse ritmo. E aí, qual é a rotina da Joana? Joana não come bem, ela come no momento que dá para comer, ela tem comido muito doce por conta do quê? Da ansiedade, do estresse, e aí ela tem comido bastante fast food. Ó, eu tô fazendo um cenário aqui para você entender, tá? E aí você começa a conversar com ela. Mas, Joana, como que é a sua rotina? Que hora que você acorda? Ai, doutora, olha, eu acordo, já tomo meu café, já saio correndo atrasada, como qualquer coisa no meio do caminho, chego no meu trabalho, como um pãozinho, e aí eu vou almoçar só na hora que dá, aí eu coloco um docinho, uma balinha na boca, por exemplo, né? E aí vou comer, peço um sanduíche, alguma coisa assim, e tomo um cafezinho, ok. E aí, quando você chega à noite em casa, como é que é? Ai, aí em casa eu vou relaxar, né? Aí à noite eu vou relaxar, mas eu acabo o quê? Assaltando a geladeira. Porque quando eu relaxo, me dá aquela fome louca. E à noite eu também acordo para assaltar a geladeira. Se você dorme bem, Joana? Não tenho dormido bem, acordo cansada. Normalmente eu tenho insônia de 1 às 4 da manhã. Então você começa a ver o quê? Que essa paciente está com metabolismo
inflamado, tá com o organismo inflamado, né? Pode estar também com glicação por excesso de açúcar. E tudo isso, gente, vai somando no seu diagnóstico, né? E aí, talvez o que possa acontecer? Tudo isso está contribuindo para quê? Para você entender que ela pode estar com cortisol mais alto. Se essa paciente tem todos esses sintomas, seguramente ela está com cortisol alterado, né? E aí o que é importante? Você pode inclusive solicitar exames para ela. Ai, doutora, mas eu não sou uma profissional que posso solicitar exames. Não tem problema. Peça o último exame dela de quando ela fez, né? E se ela falar contigo assim, ai, olha, eu já fiz esses exames, mas tem 2 anos que eu não faço, por exemplo. Então, é importante você pedir para uma colega, né, encaminhar ela para uma colega, pode ser uma nutricionista, uma biomédica, alguma profissional, né, que seja sua parceira que possa solicitar os exames, ok? Mas mesmo assim, vamos imaginar que você não consiga isso. É importante ali você entender esse metabolismo. Por quê? Porque se ela tiver com o cortisol alterado e você fizer um tratamento, por exemplo, lipolítico, ela pode não ter resultados. E por quê? Mesmo que ela mude a dieta dela, mesmo que ela venha, né, a fazer um treino ali que você vai orientar que ela faça, se o cortisol estiver alto, vai dificultar a lipólise. E aí é o quê? Uma alteração hormonal. Então aqui, entenda, eu só estou te dando um exemplo só de como uma alteração hormonal, que pode ser que essa paciente nem tenha ideia, ela pode dizer assim, não, eu fui há pouco tempo a minha gineco e tá tudo bem, os meus hormônios estão bem, mas pode ser que o quê? Que um hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, que ela nem está imaginando isso, né? Mas você tem esse conhecimento, pode ser que isso não te traga um resultado efetivo, não traga aquele resultado que você esteja esperando e que ela esteja desejando, né, no tratamento. Então, gente, isso daqui é só um exemplo que eu estou dando. E por isso que é muito importante você dominar toda essa questão metabólica, né, que eu falo aí durante a consulta, tá? Nesse diagnóstico, além desses fatores que você vai entender, quais são os fatores que comprometem o resultado, você também vai estudar o quê? Você vai analisar as contraindicações. Isso mesmo, essa paciente, né, muitas vezes ela pode ter contraindicações. E aí vai ser o quê? Se ela tiver alguma doença pré-existente, se ela tiver alergia a algum tipo de alimento, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que é uma paciente que tem alergia a camarão, a frutos do mar. Nesse caso, eu não recomendo que você use um DMAR injetável, uma fosfatidilcolina injetável. Por quê? Porque esses ativos tem conexões com esses alimentos, estão vendo? Então, aí vai o quê? A sua expertise em farmacologia, né? E o conhecimento aí das contraindicações de cada fármaco. Uma paciente, por exemplo, que tenha hipertensão. Essa paciente é hipertensa, mas ela trata, ela está totalmente equilibrada, né? Então, ela está tomando remedinho, tá tudo certo, eu já aferi a pressão dela, tá ótimo. Mas mesmo assim, numa pressurizada, por exemplo, lipolítica, eu não recomendo que você use a cafeína. Então, troque a cafeína, por exemplo, pela L-tianina, né? Que ela é proveniente do chá verde e não da cafeína, não do chá preto, não do café, né? Que aumenta a pressão do paciente. Então, aí a gente não vai utilizar em pacientes hipertensos, tá? Então, nesse momento, nesse pilar número 2, você com seus conhecimentos farmacológicos e os seus conhecimentos, né, de fisiologia, você vai entender, fazendo toda essa anamnese, esses 2 pontos. Quais os fatores que podem comprometer os resultados da minha paciente e quais são as contraindicações que essa minha paciente tem para o procedimento que ela deseja fazer, ok? Perfeito. Agora a gente vai para o nosso terceiro e último ponto crucial, que é o quê?
Você, com as informações do primeiro ponto, você entendeu o desejo dela, anotou quais são aqueles pontos de perigo ali que eu já falei com vocês, né? Quais são, você já tem isso ali, você fez a sua anamnese clínica, já viu quais são os fatores que ela tem que podem comprometer o seu resultado e quais são as contraindicações dessa paciente. Ótimo. Agora chegou o momento de você reunir todas essas informações e nós irmos para o nosso terceiro e último ponto, que é o quê? Alinhar as expectativas com a sua paciente, com o seu paciente. E acredite, esse é um dos pontos mais importantes. Então, vamos lá? Tá preparada? Maravilha. Então, vamos lá. Com todas essas informações, né? O que eu preciso? Agora, é o seguinte, a paciente vai imaginar, né, tal resultado. Você vai vender a sua promessa, ok? E aí nós temos um terceiro resultado que é o quê? Que é a transformação que, de fato, você vai entregar para sua paciente, tá? Então, como que nós vamos alinhar isso, né? O que a sua paciente está imaginando? Então, ela vai dizer lá, vamos imaginar, né? Ai, doutor, olha, eu quero o meu glúteo dessa forma, assim, assim, tal. Ótimo. Aí você vai analisar, você já fez a sua anamnese, já fez o seu diagnóstico, e aí você vai dizer para ela, perfeito. Então, eu vou te propor tal tratamento, ok? Perfeito. E aí, nesse momento, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tangibilizar isso para o meu paciente. O que é isso, doutora? Como que eu vou tangibilizar o meu tratamento para ela? Através de fotos, isso mesmo. Então, você vai pegar fotos das suas pacientes, né, que você já fez esse tratamento e você vai mostrar para essa paciente, para que ela possa visualizar, para ela que ela possa entender, porque muitas vezes a sua paciente vai te expressar o desejo dela, você vai dizer para ela o que você vai fazer, só que ela pensa uma coisa e você pensa outra. É dizer, ela visualiza um resultado e você visualiza outro, né? E aí, eu vou te dar um exemplo aqui bem interessante que sempre acontecia comigo quando eu ia ao cabeleireiro. Eu falava assim, olha, eu quero fazer meu cabelo, quero fazer umas mechas, tal, eu quero ficar assim, uma loira, tal, eu quero que a mecha fique mais clarinha, mais isso, mais o outro, e o fundo dessa forma, tal. E aí eu explicava para o cabeleireiro. E aí ele falava, não, entendi, tal, vou fazer assim, assim. E nunca ficava do jeito que eu queria. Gente, já aconteceu isso com você? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se é só comigo que acontecia isso. E aí, ou então quando eu ia cortar, eu falava assim, não, eu quero que corte assim, eu quero um corte assim. Ah, tá ótimo. Aí ia, cortava, ficava totalmente diferente. Por quê? Eu falava uma coisa, ele entendia outra, eu achava que ele ia fazer o que eu queria e ele acabava fazendo outra coisa diferente. E aí eu consegui resolver isso. Por quê? Porque aí eu chegava com a foto que eu queria. Aí eu descobri essa forma. Então eu chegava no cabeleireiro e falava assim, olha, eu quero ficar com esse cabelo desse jeito, eu quero essas mechas dessa cor. Aí o cabeleireiro olhava e falava assim, vamos fazer um teste de mecha para ver se o seu cabelo aguenta. E claro que o meu cabelo nunca aguentava. Porque o meu cabelo já é fininho, né? É pouco cabelo, já é fino, e aí nunca aguentava. Então, o cabeleireiro já me falava, Adriana, não vai ter jeito. Se eu chegar a essa cor do seu cabelo vai cair, né? Ele vai ter um corte químico. Então, ótimo. Quando ele falava isso, a gente já alinhava as expectativas, né? Ele fazia o teste, ele falava assim, o máximo que eu consigo chegar é esse tom. E aí, ok, eu tinha que aceitar, né? Era melhor ficar com o cabelo um pouco menos loiro, né? Do que cair o cabelo todo. Então, ótimo. E aí, eu aprendi com isso, gente. Você também é assim? Coloca aqui pra mim, coloca nos comentários. Se você estiver me assistindo, se você estiver assistindo esse episódio pelo YouTube, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você também já passou por isso daí ou se sou só eu que passo por isso.
E aí eu tirei uma grande lição disso. Então agora eu mostro para minha paciente, né, quais são os resultados possíveis com aquele tratamento. Então eu mostro aqui a primeira foto, então olha, depois da primeira sessão é isso, a segunda sessão, a terceira sessão, e aí eu vou mostrando. Finalizamos esse tratamento. Olha, essa paciente, por exemplo, fez 5 sessões. Essa paciente já fez 10 sessões. E aí, gente, isso vai ajudar com que a paciente visualize o resultado. E nesse momento ela vai aterrissar as expectativas dela. Olha que interessante, né? Ali você já matou, por exemplo, se ela estiver com uma alta expectativa, você já matou, porque você, né, como a gente fala, você aterrissou, né? Essa paciente entendeu ali que, opa, não é bem assim como eu estava imaginando. A questão do imediatismo também, né? Lembra lá a ansiedade, o imediatismo? Quando você está mostrando os resultados, ela já vai entender que, opa, esse resultado foram com quantas sessões? 5 sessões. 5 sessões. Qual é a frequência desse tratamento, né? Pode ser um tratamento que você vai fazer semanal, pode ser um tratamento que seja quinzenal, depende do produto que você está usando, né? Depende do tratamento que você vai fazer. Temos tratamentos que são uma vez por mês, então depende do procedimento. E aí ela vai compreendendo isso, gente. Então, fotos de paciente é muito importante, né? Ou até mesmo você desenhar. Eu gosto muito de tirar foto da paciente e depois eu sento com essa paciente, mostro a foto dela e aí eu vou desenhando para ela, né? No meu próprio celular eu faço isso, gente, né? Eu coloco ali nas fotos e ali você tem a opção ali de desenhar a foto. Então você vai lá com seu dedinho, coloca lá na caneta e desenha e diz para ela, olha, eu vou trabalhar nessa região, vai marcando aonde você vai trabalhar, onde você vai fazer a aplicação. Por quê? A gente se vê totalmente diferente no espelho de quando alguém tira uma foto nossa. Já notou isso? Que quando a gente se olha no espelho, a gente vê uma coisa, e quando alguém tira foto do nosso corpo, a gente olha e fala assim, uau, essa sou eu, sempre é diferente, né? Então é importante você tirar a foto e mostrar para sua paciente. E na maioria das vezes, sabe qual vai ser a reação dela? Ela vai olhar e falar assim, nossa, meu Deus, que situação. Nossa, realmente eu preciso melhorar. E a gente vê muito quando a gente faz o antes e depois da paciente, né? Às vezes ela chega, depois de todo o procedimento, ela fala assim, eu vi uma leve mudança. E aí você mostra o antes dela. E aí ela fala assim, nossa, realmente, como melhorou? Não, eu não quero nem ver o antes como eu estava. As minhas pacientes são assim, eu falo, e aí elas falam assim comigo, doutora, você é danada, né? Por isso que você tira a foto do antes, porque a gente esquece. Eu falo exatamente isso. Por quê? Porque é claro que a gente sempre quer estar melhor, né? A gente sempre está acostumado, a gente quer se acostumar com coisas boas. Então, quando a gente começa a ficar mais bonita, quando a gente começa a melhorar a nossa autoestima, a gente sempre acha que pode melhorar mais. Mas é sempre importante a gente ver como nós estávamos antes, tá? Então, lance mão desse recurso. Tire foto da sua paciente, mostre verdadeiramente como ela está, desenhe na foto o que você vai trabalhar, quais são as regiões que você vai trabalhar e mostre sempre fotos do seu trabalho para que você possa tangibilizar para ela como será o processo. Tudo bem? Perfeito. Isso daí é uma parte do alinhamento das expectativas, ok? Segunda parte é o seguinte, né? Cada paciente é único e por isso que nós chamamos o quê, gente? Indivíduos, né? O que significa indivíduo? Individualidade, individual, unidade. Cada pessoa é uma. Então, se cada pessoa é uma, cada organismo vai responder de forma individual, distinta e diferente. E isso entra o quê? O tempo de resposta, isso entra a forma que esse organismo vai responder, né? E aí, mais uma analogia aqui importante para você entregar para a sua paciente. Diga para ela o seguinte, olha só, sempre aí, né, a gente está tendo virose por aí. A cada época tem uma virose diferente acontecendo. E muitas vezes você vai
no médico, o médico te indica um remédio, e aí vamos imaginar que a sua cunhada, a sua prima teve a mesma virose. E aí você vai dizer para ela, olha, eu tomei tal remédio, foi ótimo para mim, 48 horas eu estava perfeita. Aí ela vai e toma o mesmo remédio. E aí ela fala com você, olha, comigo não funcionou, fiquei muito mal, tive que ir ao médico, e aí ele me passou um outro remédio, e agora eu estou bem. O que acontece? Por quê? Não é a mesma virose? Não é o mesmo remédio? É o remédio que é ruim? Não, claro que não. É o organismo que é diferente, é um outro organismo. Então, aquele organismo não respondeu com um produto, ele pode responder com outro. Então, é importante você explicar isso para sua paciente, né? Nem sempre o mesmo produto que você está utilizando, por exemplo, o mesmo lipolítico que você está utilizando em uma paciente, vai ter um efeito tão bom, tão satisfatório, tão rápido como em outra paciente. E aí, por isso que você precisa ter uma expertise, que eu ensino isso para todas as doutoras da beleza, como que você tem que fazer. Se não está funcionando um, você precisa entrar com outro, você precisa modificar o seu protocolo, né? E claro que tudo isso baseado nos seus conhecimentos da fisiologia da sua paciente, saber, entender quem é a Joana, né? Que a Joana é diferente da Mariana. É importante você ter essa clareza e você conhecer a farmacologia. Então, nesse ponto, você vai deixar muito claro para sua paciente isso e vai explicar de fato, vai dar esses exemplos para ela e dizer que você não pode garantir que em 3, em 5 sessões, ela vai ter o mesmo resultado que essa paciente que você mostrou para ela nos seus resultados teve. Por quê? Exatamente porque ela é um outro indivíduo. Ela pode ter menos resultados, sim, mas ela pode ter resultados melhores, inclusive, né? E aí vai depender do quê? Além do metabolismo dela, vai ter a parte que eu chamo, né, que são os 50%. O que é isso? Então, vamos lá. Quando a minha paciente chega, quando a Joana chega para fazer qualquer procedimento, depois de todas essas etapas, chega no momento do alinhamento de expectativas, né? E aí, eu vou dizer para ela o seguinte: nesse momento, Joana, 50% sou eu que faço, sou eu que garanto, mas 50% é você. E aí entra o quê? O comprometimento da minha paciente. E aí tem uma frase que eu aprendi e que é uma frase que eu uso muito com as minhas pacientes e que agora eu vou contar para você começar a usar a partir de agora, tá? E lembra que toda essa consulta que você está fazendo, você está olhando nos olhos da sua paciente. A sua paciente não está com o celular na mão. Lembram disso? Essa paciente, ela está em presença com você. Ela está no momento zero ali com você. E você tem que a todo tempo ir estimulando essa conexão com ela, assim como eu estou fazendo aqui com você. Né? Se você está me assistindo pelo YouTube, você está vendo que eu estou olhando nos seus olhos, né? Como eu falo com meu filho, o Enzo, eu falo, olha aqui nos meus olhos azuis, né? Então, você tem que estar aqui, ó, conectadinha com essa sua paciente, tá? E aí, você vai dizer a seguinte frase para ela: 50% eu faço, 50% é você que faz. Sabe por quê, Joana? Porque eu não posso querer mais do que você. Olha que linda essa frase, gente. Eu não posso querer mais do que você. E essa é uma verdade, gente, né? Eu não posso querer mais do que você. Por mais que você venha aqui me pedir ajuda, por mais que eu tenha a solução para te dar, por mais que eu tenha a melhor tecnologia, eu tenho a melhor expertise para te tratar, se você não quiser, eu não tenho como te ajudar, né? É como uma pessoa que está se afogando. Eu estou ali dando a mão para ela. Vem, me dá a mão que eu te tiro daí. Mas eu não posso querer mais do que ela. Se ela não esticar a mão para eu conseguir ajudá-la, não vai ter solução. Então, você precisa utilizar essa frase. E utilize quantas vezes for necessárias, tá? Olhe bem nos olhos da Joana e diga: Joana, eu não posso querer mais do que você.
E aí entra o que? O comprometimento. E é nesse momento que você vai fazer esse pacto com a sua paciente de quê? De parceria, de comprometimento, né? De que ela quer mais do que você. E aí sim, você alinhou as expectativas, ok? E aí nesse momento, todas as orientações que você passar para ela, de fato, ela vai cumprir. Porque ela vai entender que se ela não cumprir os 50% dela, ela só vai ter 50% de resultado. E os 50% de resultado dela ainda podem ser comprometidos. Por quê? Né? Porque se ela não fizer 50% dela, ok, ela só vai ter 50% de resultado. Agora, se ela não fizer os 50% dela e ela ainda fizer 100% de coisas que vão prejudicar o resultado, ela vai ficar com o resultado abaixo de zero. Como assim, doutora? Vou explicar. Vamos lá. Vamos imaginar que essa paciente, eu passo todas as orientações para ela. Joana, nós vamos fazer um trabalho no seu abdômen. Você vai ficar com o abdômen lindo, mas é o seguinte, você vai alinhar a sua dieta. Se for necessário, você vai encaminhar ela para uma nutri, você vai fazer os exercícios que eu vou propor aqui para você, você vai fazer aí, né, uma diminuição você vai zerar o seu açúcar, você vai diminuir o seu carboidrato, você vai fazer tudo que eu vou mandar você, que eu vou pedir, né, que eu vou orientar que você faça neste procedimento. Perfeito? Ótimo. E aí, se ela não fizer nada disso, se a Joana sair lá do seu procedimento, vai tomar cervejinha, vai continuar sedentária, vai comer o docinho, não vai mudar a dieta dela. Se ela continuar do mesmo jeito que ela está e ainda fazendo essas coisas que vão prejudicar o resultado, o que vai acontecer? Nem os 50% ela terá. Ou seja, ela vai jogar dinheiro no lixo e você vai perder o seu tempo. E eu vou te dizer uma coisa muito, muito importante. Entre ela jogar o dinheiro dela fora e você perder o seu tempo vale muito mais. E sabe por quê? Muitas vezes você pode estar pensando, doutora, mas isso daí é problema dela, né? Ela veio, ela pagou todo o procedimento, ela pagou todo o tratamento, não teve resultado porque ela mesma não teve e tá tudo bem, mas pelo menos eu faturei. Não, não é isso. Sabe por quê? Porque o seu nome vale muito mais do que isso. A sua autoridade vale muito mais do que isso, né? A sua fama vale muito mais do que isso. Então, quando você tem uma paciente que não quer mais do que você precisa se posicionar e demitir essa paciente. Sabe por quê? Porque se essa paciente não tiver resultados com você, ela vai dizer o seguinte: eu fiz tratamento com a doutora Adriana e eu não tive resultados. Só que ela vai falar isso em todos os lugares que ela for. Ela vai falar assim, sabe aquela clínica tal? Sabe aquela profissional tal? Nossa, eu fui lá, eu fiz 10 sessões, não vi resultado nenhum. Mas ela não vai contar que ela não seguiu as suas orientações. Ela não vai contar que ela não mudou de dieta. Ela não vai contar que ela não fez exercício físico. Ela só vai contar a parte que convém a ela. Olha, eu gastei maior dinheirão, fiz lá 10 sessões e não tive nada de resultado. E isso custa muito mais caro para você. Por quê? Porque você tem um nome a zelar. Porque você é uma profissional de referência. E se não é, a partir de agora você vai começar a construir o seu nome. E isso, ao longo do tempo, é aquilo que vai fazer o quê? Você aumentar a sua autoridade, você aumentar o seu faturamento, você ter a sua agenda lotada e você poder cobrar o seu verdadeiro valor. Hoje em dia, o meu preço de consulta, só a minha consulta é R$250. Ok? E se você tentar marcar para a semana que vem, não tem horário. Então, gente, é isso que vai fazer com que você comece a aumentar a sua autoridade. Perfeito? E deixar muito bem claro, na estética não existe milagre. Nós somos profissionais da saúde estética, nós trabalhamos com embasamento científico. Então, não é milagre. E se ela chegar ali querendo um milagre, qual é a sua obrigação? Você vai seguir esses 3 passos. E eu te garanto que se você seguir
tudo que eu coloquei aqui nesse episódio de hoje, que eu te ensinei aqui, essa sua paciente vai entender que estética é muito mais do que aquilo que ela pensava. Estética é transformação de fato. Por quê? Porque nós trabalhamos com o organismo da paciente, nós trabalhamos, né, com toda a fisiologia e farmacologia em prol do quê? Da disfunção estética, em prol da beleza, mas, claro, levando em conta todos os pontos científicos. Então, isso é muito, muito importante, tá? E dentro desse alinhamento de expectativas, né, nós temos aqui, né, um último pilar, que é o quê? O acompanhamento. E esse acompanhamento realmente deve ser muito bem feito, principalmente quando a gente está falando, né, de tratamentos cuja sua paciente tem que estar semanalmente com você. Então, sim, você precisa acompanhar essa sua paciente. E quando eu falo acompanhamento, gente, não é essa paciente voltar depois de 15 dias, depois de 30 dias, terminou 5, 10 sessões, aí é que eu vou acompanhar. Não, é o acompanhamento constante. Você precisa gerenciar essa sua paciente e isso deve entrar no valor do seu tratamento, né? Toda semana essa paciente tem que ser acompanhada. Ela tem que passar por você, ela tem que dar satisfação de como está indo a dieta dela, de como está indo o plano de exercício dela, né? Ou seja lá qual for a indicação que você teve. Então, por exemplo, estou falando aqui bastante de corpo, né? Mas vamos imaginar que essa paciente está fazendo um tratamento, por exemplo, facial. E essa paciente não pode se expor ao sol. Você precisa acompanhar isso. Ai, doutora, mas como que eu vou acompanhar isso? Ora, hoje em dia, a gente vê a vida dos nossos pacientes onde? Nas redes sociais. E é importante que você olhe os stories dela, né? E se ela tiver, por exemplo, acabou de fazer uma aplicação com você e depois de 2 dias ela está na praia, ela está na piscina e você viu aquilo ali. O que eu faço? Eu printo. Gente, eu printo os stories da paciente e eu anoto no prontuário dela. Sabe por quê? Porque depois de 15 dias ela pode chegar para mim dizendo: doutora Adriana, o seu procedimento hiperpigmentou a minha pele. E aí eu vou dizer para ela: Joana, você foi orientada, olha só, aqui o print, no dia tal, depois de 2 dias do procedimento, você estava exposta ao sol na praia. Eu falei com você em relação a isso. Você recebeu as instruções. Estão vendo, gente? Como é importante isso, né? E aí, ai, doutora, mas eu vou ser babá da minha paciente? Sim, nós vamos ser babás delas mesmo, porque isso faz parte do nosso acompanhamento. E dessa forma, ela vai se sentir, gente, cuidada, ela vai se sentir gerenciada, ela vai sentir de fato que ela tem uma profissional que ela pode confiar, que está acompanhando ela. E é importante você deixar bem claro, qualquer coisa fora da normalidade que acontecer, qualquer dúvida que você tiver, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, esse aqui é o meu WhatsApp e você pode me mandar aí a sua dúvida que eu vou te responder. Então, vira e mexe, as minhas pacientes me perguntam: doutor, eu fiz tal procedimento com você semana passada, lembra? Claro que eu lembro. Eu posso fazer isso, eu posso comer tal coisa, eu posso... E aí eu vou orientando. E isso é lindo, gente, porque você está trazendo a sua paciente para você. Você está acolhendo a sua paciente, fidelizando a sua paciente. E agora eu vou falar algo muito, muito importante. Se você entendeu tudo isso que eu te ensinei aqui nesse podcast, você pode ter certeza absoluta que você vai ser uma profissional acima da média e você vai se diferenciar. E te digo mais, quando você atingir isso, quando você atingir essa excelência, você vai cobrar o preço que você quiser cobrar pela sua consulta, pelo seu procedimento e pelo seu acompanhamento. E sabe por que eu te digo isso? Porque esses profissionais são escassos no mercado. São pouquíssimos os profissionais que têm esse diferencial. E quando você tem esse diferencial, você vai ter uma demanda reprimida de público. Se você acha que não, existem inúmeros, dezenas, centenas, milhares de
público, de cliente, de paciente que estão precisando e procurando um profissional com esse perfil. Então, se você quer realmente se diferenciar, esse daqui é um pedacinho só do conceito Doutoras da Beleza que eu ensino para as minhas alunas, para os meus alunos, como que você deve se diferenciar. E dessa forma, você vai conseguir ter mais autoridade, mais clientes, aumentar o seu faturamento e trabalhar de forma inteligente, que é o quê? Você não vai se matar de trabalhar, você vai trabalhar de forma inteligente e ganhando justo, faturando alto pelo seu trabalho, né? Pelo seu atendimento, pela sua expertise aí com excelência, tá bom? Gostou desse podcast de hoje? Foi incrível, né? Eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas nesse episódio de hoje. Eu tenho certeza que muitas chavinhas viraram aí para você. Eu tenho certeza que a partir de amanhã você já vai modificar muitas coisas que você fazia nos seus atendimentos. E se você já fazia muitas coisas disso daqui que eu te ensinei, primeiro, parabéns, né? E eu tenho certeza que você vai reforçar, que você vai melhorar ainda mais. Agora é o seguinte, comenta aqui embaixo para mim, quem estiver me assistindo pelo YouTube, comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber quais as chavinhas viraram aí. Ou comenta para mim o que você já fazia e o que você pode melhorar, tá bom? Que eu quero ler e quero saber. Um grande beijo para todos vocês. O nosso podcast de hoje fica por aqui e, claro, eu te espero no nosso próximo episódio. Grande beijo e até lá!